Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais podem aumentar a produtividade das culturas, oferecendo nutrientes essenciais de maneira gradual e constante? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu já entrevistei pessoas que estavam dirigindo, pessoas que estavam no aeroporto, no café, em tudo quanto é canto, mas eu nunca entrevistei ninguém dentro de um carro. E eu não posso perder a oportunidade quando eu estou ao lado de alguém famoso, um dos maiores jornalistas do agronegócio desse país. Eu estou ao lado de Alexander Horta. E aí, meu amigo? Quanta gentileza, hein, Divino? Obrigado, meu amigo. Alexander, cara, te peguei de surpresa. Eu não falei que eu ia entrevistar, não combinei nem nada. De repente eu pego o microfone. Eu não sei lá, se alguém fizer um negócio desse comigo, eu vou ficar bravo, né? Mas, cara, fora de brincadeira, eu sempre tive vontade de te entrevistar, bater um papo contigo, entender um pouco a tua história, como é que você começou no Notícias Agrícolas, porque você é um patrimônio do Notícias Agrícolas que, para mim, é o maior portal de notícias do agronegócio desse país e tem uma relevância muito grande. Conta um pouco da sua história pra gente. Obrigado, Divino, por abrir esse espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história, né? E a minha história como jornalista do agro, eu confesso que começou no Notícias Agrícolas. Vim de um jornalismo urbano, trabalhei numa afiliada da Globo lá em Varginha, no sul de Minas. Você é mineiro? Sou mineiro de São Lourenço, Circuito das Águas, lá no sul de Minas também. E trabalhei por 2 anos nessa afiliada da Globo, fui para Campinas, trabalhei numa produtora de vídeo lá e logo o João Batista me convidou para fazer parte da equipe do Notícias Agrícolas. Pois é, você conheceu o João lá nessa emissora? Exatamente. Na verdade, o João era o dono do Notícias Agrícolas. Eu conheci o João por conta da produtora que eu fui trabalhar em Campinas, que fazia alguns trabalhos juntamente com a produtora do João Batista. Pois é, deixa eu entender. Você trabalhava na TV... O João não trabalhava na TV? Não. Porque o João é de TV também, né? O João é de TV. O João é Fantástico, é Globo, Jornal Nacional. Enfim, eu trabalhava numa afiliada, lá no sul de Minas. A IPTV lá do sul de Minas. Não tinha nenhum contato com o João. Já não conhecia o João nessa época. Passei a conhecer o João Batista quando eu mudei para Campinas para trabalhar numa outra produtora. E daí sim, a gente teve o primeiro contato ali. Ele me chamou, vamos trabalhar comigo, vamos fazer um programa voltado para o agronegócio. Topei na hora. Pois é, mas aí quando o João chegou para você e falou, vamos fazer um programa do agro e tal, você não entendia de agro até esse momento? Nada, absolutamente nada. E tanto que a minha experiência com o João Batista, o meu aprendizado com o João Batista foi muito importante, porque naquele momento que eu comecei no Notícias Agrícolas, eu tinha aquela visão do jornalismo urbano, né? De comunicar com o urbano, e não tinha nem noção do que era o jornalismo agro. E eu acho que naquele momento, era 1997, pouca gente ou poucos jornalistas tinham essa ideia, né? Não existia um jornalismo já formado para o agronegócio. Então, foi meio que uma construção da linguagem para o jornalismo agro que começou naquele momento, né? E eu me lembro ainda da primeira reportagem que eu fiz, e que foi a reportagem que realmente virou a chavinha, me mostrou que
eu estava no caminho certo, e mais do que isso, que eu estava conversando agora com o meu público, que era o público agro, e não mais com o público da cidade. Que reportagem que era essa? Foi uma reportagem sobre café descascado. Me lembro que na época estava começando essa história de café especial, enfim, e o café descascado era uma forma diferenciada de se fazer café naquela época, e eu consegui traduzir aquela novidade, trazer aquela novidade para o produtor de café, falando a linguagem dele. E daí eu acho que naquele momento eu entendi que eu não tinha que contar para as pessoas da cidade o que estava acontecendo. Eu tinha que me comunicar com aquele produtor de café, com aquele produtor que estava na esperança de conseguir agregar valor para o produto dele, na esperança de conseguir preço melhor, na esperança de fazer a utilização de uma técnica diferenciada, de levar essa perspectiva para ele. E deu certo. Cara, o Notícias Agrícolas era um programa de TV, não era? Isso. Tá, como é que foi essa história de, cara, vamos montar um site? Porque em 97, nos anos 90, ali, início dos 2000, portal era um negócio meio que, assim, não tinha a relevância que tem hoje, até porque a internet era muito ruim. E como é que foi esse negócio de imaginar que ia chegar a milhares de pessoas naquele momento num negócio que praticamente não existia, teria que ser criado, né? Na verdade, Divino, foi uma construção, né? Como eu disse, a gente era um programa de televisão, e esse programa de televisão era regional, da região de Campinas, e atendia ali os produtores da região. A primeira ruptura que a gente teve com o programa foi mostrar para o produtor da região que ele estava sendo, forte a palavra, enganado, mas era o que acontecia na época. Por exemplo, o produtor vendia uma caixa de laranja a R$4, enquanto no Ceasa Campinas essa caixa era negociada a R$40. Tinha muita figura do atravessador ali naquele momento. E para o produtor estava bom, porque ele não sabia, ele não tinha informação do preço que estava sendo vendido o produto dele na Ceasa. A partir do momento que o Notícias Agrícolas entrou no ar e começou a passar cotações, a mostrar o que estava acontecendo, qual o preço que estava sendo praticado, o produtor se viu ou se sentiu lesado naquele momento e promoveu uma baita revolução, começando ali na Ceasa. O produtor começou a exigir preços parecidos com o que se praticava na Ceasa. Então, eu digo que essa foi a primeira grande mudança que a gente conseguiu através de Notícias Agrícolas, através da informação que estava sendo levada, né? A ideia partiu foi do João Batista, de montar um portal, ou não? Teve pessoas que chegaram ali e falaram, cara, eu acho que você devia pegar isso e levar para a internet. Como é que foi a história, você sabe? Não, o portal foi o seguinte: num primeiro momento, o programa de TV era o nosso produto principal. E a internet estava chegando naquela época, e a internet acabou virando um apoio para o programa de televisão. Então, as cotações que a gente passava no programa de televisão, quem não podia acompanhar ao vivo, acompanhava na internet, que estava tudo lá. Então, era que meio que um apoio mesmo para o que a gente falava no programa de televisão. Com o passar do tempo, Notícias Agrícolas, programa de televisão, começou a ganhar relevância. E a gente começou a ser transmitido por afiliadas do SBT pelo Brasil afora. A gente chegou a trabalhar também em parceria com o Canal do Boi, tendo um programa dentro lá da grade do Canal do Boi. Enfim, o Notícias Agrícolas, programa de televisão, ganhou uma certa relevância. Só que naquele momento a logística para fazer tudo isso ficou muito cara. Então, imagina você mandar uma fita Betacam, a fita usada na época, para, sei lá, 30 afiliadas, 40 afiliadas do SBT pelo Brasil afora. Imagina você não ter o retorno dessas fitas e ter que bancar esse custo. Enfim, começou a ficar uma logística muito cara. E daí o João Batista optou por deixar o programa de televisão e naquele momento, ali por 2004 mais ou menos, investiu na internet. E
a internet com um diferencial na época, que era a possibilidade de ter uma TV dentro do site. O sistema on demand, que a gente conhece muito bem hoje, naquela época estava começando. E o Notícias Agrícolas foi um dos primeiros portais a ter esse sistema, e começamos a nos conectar com produtores do Brasil inteiro através daquela TVzinha ali. A partir daí começou o Notícias Agrícolas, que todo mundo conhece hoje, que é o site, enfim, que está presente aí em grande parte das áreas produtoras do Brasil. Cara, algum dia lá atrás, você que viu tudo isso acontecer, que fez parte dessa história, vocês imaginavam que ia chegar no ponto que chegou, que ia ter a grandiosidade, a relevância? Porque talvez, Alexander, quando a gente está inserido no negócio, às vezes a gente não tem muita noção, né? Quem está de fora olha e fala, nossa, meu Deus, isso aqui é muito grande e tal. Às vezes a gente não vê tão grande assim, mas vocês são gigantes, cara, em termos de credibilidade, principalmente, vocês são enormes. Lá atrás, cara, dava para imaginar que ia chegar no ponto que chegou hoje? Eu não sei se a gente tinha a percepção da possibilidade de chegar onde a gente chegou, mas eu sei que naquele momento a gente tinha um trabalho muito forte sendo feito, sendo criado e sendo montado com esse objetivo, de atingir produtores rurais, de atingir o setor rural como um todo. E hoje o Notícias Agrícolas, além do produtor rural, ele atende a cadeia do agronegócio, né? É o empresário, é o investidor da Faria Lima, que está de olho no que a gente está falando lá para poder direcionar os negócios, enfim. É um produto que hoje se transformou numa fonte de informação para tomada de decisão. Cara, a gente sabe a dificuldade que é ter bons profissionais, isso em qualquer área. No jornalismo, então, eu acho que isso é mais relevante ainda. Quando se fala do agro, acaba que é uma coisa mais nichada. Como é que foi o processo de formação de equipe? Porque vocês têm uma equipe muito boa, vocês têm pessoas que têm muito conhecimento do setor. Como é que foi esse processo? Foi complexo? Foi demorado? Chegar nessa turma que está lá hoje? Eu digo que nada vem pronto para a gente, né? E o Notícias Agrícolas foi bem essa construção de uma história. E a formação dos profissionais também faz parte dessa construção da história. Todas as pessoas que chegaram lá não tinham conhecimento, além do João Batista, né, que já tinha trabalhado no Globo Rural, já tinha como mestre dele lá o Zé Hamilton Ribeiro, tal, já tinha a escola dele, além do João Batista, mas ninguém que chegasse ao Notícias Agrícolas tinha lá a sua formação do agro. No máximo tinha lá aquela lembrança de infância, no sítio do tio, enfim, de participar de alguma atividade rural, mas de conhecimento do agro, a gente que foi criando essa identidade e foi formando esses profissionais. Inclusive até hoje, quando a gente tem que buscar novos profissionais, a gente tem que começar um trabalho do zero, um trabalho de formiguinha. Mas eu costumo dizer que quem trabalha com agro, quem começa a trabalhar com o jornalismo do agronegócio, é picado ali por uma mosquinha e não quer sair nunca mais. Como é que você viu essa transformação do agro, cara? Porque quando você começou, mesmo quando eu comecei lá atrás, o agro ele não tinha esse... Eu vou até usar uma palavra aqui que eu não sei se é bem isso, se ela reflete bem, esse glamour, digamos assim, né? Porque o agro, de certa forma, ele é glamourizado hoje, pelo menos pelo pessoal que trabalha na área. E na época não, era meio que um passarinho meio que fora do ninho. Como é que você viu essa evolução do agronegócio? E o que você vê daqui para frente? Como é que você vê essa comunicação do agro, que é tão questionada hoje, daqui nos próximos 10, 15 anos? Foi realmente uma transformação e, de novo, a palavra construção cabe bem para essa história do agro. Realmente o agro
Era conhecido como o cara que entregava o leite na sua casa, naquelas latinhas. Era conhecido como o cara que entregava o tomate na quitanda, que tinha os animais ali que o abatedouro municipal fazia lá o abate dos animais e a distribuição da carne. E isso foi se profissionalizando. Eu acho que essa profissionalização do setor é que acabou gerando esse momento que a gente vê agora de um agro pujante, um agro diferenciado, um agro que se destaca. Mas foi aos pouquinhos também, muita porrada, muita conquista. O agro entendeu, teve um momento que o agro entendeu que não adiantava o produtor espernear, era preciso se envolver. Criaram as associações. Hoje a gente conhece a ProSoja, a Abramilho, enfim, um monte de associação aí que briga pelos direitos dos produtores. Criaram posteriormente a FPA, que é um movimento político do agronegócio lá dentro do Congresso. Enfim, a articulação também dos componentes do agronegócio que fez essa transformação acontecer na prática, né? Cara, a gente trabalha com comunicação, a gente está, assim, o tempo inteiro falando do agro, acho que a gente vive isso, né, no nosso dia a dia o tempo todo. Acorda, passa o dia, vai dormir falando em agro, pensando em agro. E o tempo inteiro a gente está ouvindo que o agro não sabe se comunicar, que o agro não consegue se comunicar. Cara, por que a gente ouve isso décadas após décadas e parece que ninguém consegue mudar o discurso e o agro, pelo jeito, parece que continua conseguindo não se comunicar? Eu quero acreditar que a mudança está começando, sabe, Divino? A gente já percebe que algumas coisas começam a ser rebatidas e debatidas. O que é preciso, é necessário. Mas o que existe é uma formação de uma ideia de que agro é vilão. E é uma formação que, como você bem falou, a nossa comunicação não consegue superar, né? Não consegue ultrapassar e contestar essa afirmação. Mas agora, com uma mudança de postura, inclusive nossa, né, como comunicadores do agro, começa a mudar. E eu acho que o mais importante é a gente entender as narrativas e ter argumentos para combater essas narrativas. Por exemplo, Brasil é o país que mais consome defensivos no mundo. Se você for ver pela narrativa de quem quer detonar o agronegócio, tá certo, é isso mesmo. Em termos de volume de agrotóxicos consumidos, o Brasil realmente... Agora a gente precisa parar para entender por que isso acontece. Porque no Brasil a gente faz 2 safras, 3 safras em determinadas regiões. O Brasil é um país tropical que exige um controle de pragas e doenças maior. Quando a gente transforma o uso de defensivo em resultado no campo, em produção, em alimento para a população, a gente percebe que daí o Brasil já cai nessa escala e já não é o principal usuário de agrotóxico. Ele é o principal produtor de alimentos que usa o agrotóxico para poder produzir esse alimento. Então, depende da perspectiva, e são essas narrativas que a gente tem que começar a entender e começar a fazer o contraponto do que está existindo hoje e que de alguma forma denigra a imagem do agro. Cara, muitas vezes essas narrativas elas são feitas nas redes sociais. Nós que trabalhamos com agro, você acha que a gente já aprendeu a utilizar essas ferramentas favoravelmente para facilitar essa comunicação? Eu respondo essa sua pergunta com o que a gente está passando hoje no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas sempre foi um site, um portal de notícias, e que agora que eu digo
coisa de 2, 3 anos, a gente está olhando para as redes sociais. Mas como participar, como estar presente nessas redes sociais, passando a nossa mensagem, passando o nosso conhecimento, enfim, o know-how do site, com uma linguagem diferente. Porque já não é mais aquele site de textos longos, já não é mais aquele site que a pessoa demorava 4, 5 minutos ali na página para assistir uma entrevista. A internet é rápida, a internet é manchetada. Agora, como é que a gente faz essa manchete ser eficiente? Até a gente está testando ainda. Eu não tenho como te dizer que hoje tem uma fórmula. Mas eu acho que a gente está no caminho. Dá para ver você, Alexander, dá para ver o Alexander sem Notícias Agrícolas? Já são 27 anos aí de estrada. É difícil, né? E mais do que notícias agrícolas, eu acho que agronegócio, né? É um setor apaixonante, cara. Quando a gente começa a entender o agronegócio, a importância do agronegócio e principalmente toda a transformação que o agronegócio passou e ainda vem passando, né? Em termos de melhora de produtividade, uso de tecnologia, sustentabilidade, enfim, não tem ninguém melhor, nenhum outro setor que faz tão bem quanto o agro. Então, essa mudança e esse novo agro que me atrai, que me faz gostar cada vez mais aí do que eu faço. Cara, como é que foi quando o João Batista chegou e falou: eu tô fora do Notícias Agrícolas, eu tô montando um novo projeto? Eu não sei se foi assim, né? Eu não sei se ele foi preparando, né, o terreno ao longo do tempo, se chegou e foi disruptivo assim. Como é que foi esse momento? O João Batista é um cara além do tempo dele, né? Ele tem uma visão além do alcance, assim, atrás dos montes. E eu imagino, né? A gente nunca conversou sobre isso porque não foi um afastamento, né, Divino? O João Batista está lá todos os dias, participando do site e tal, mas ele percebeu que ele precisava deixar o site andar com as próprias pernas. E hoje ele tem o tempo e dinheiro, que ele se dedica com mais assiduidade aí ao tempo e dinheiro, que está no YouTube também, que é sucesso no YouTube, que as pessoas se conectam muito com ele, mas ele não deixou Notícias Agrícolas, ele está sempre com a gente, ele está sempre dando dicas, ele está sempre deixando ali o legado dele, falando o que precisa melhorar, onde que a gente precisa ir, para que a gente precisa fazer, mas deixando notícia. É como se fosse um filho que completasse a maioridade e ele falou: vai agora, o mundo é seu. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é bom você perguntar para ele. Eu vou perguntar para o João. Cara, você é um dos jornalistas do agro mais premiados desse país, um dos mais respeitados. E como é que você se vê enquanto profissional? Você acha que você chegou na maioridade da profissão? Ou você ainda olha assim e fala: cara, tem um longo caminho a percorrer? Nunca, eu tenho um longo caminho a percorrer. E isso a gente percebe em cada vez que a gente sai da redação, cada vez que a gente conversa com um profissional que está desenvolvendo uma nova pesquisa, cada vez que a gente entende que tem novidade acontecendo no agro e que aquela novidade vai potencializar os resultados no campo. Enfim, isso é aprendizado e isso não vai parar nunca, né? Eu acho que não tem essa de saber tudo, não tem essa de ser o melhor, ter humildade para querer aprender sempre e estar ali no dia a dia, sempre tendo mais informação para poder levar essa informação para quem precisa. Já entrevistou alguém dentro de um carro? Não cheguei a esse ponto. Gente, que prosa, hein? Que prosa boa. Eu queria ter me preparado para fazer algo com vídeo e áudio, mas assim, eu peguei o Alexander assim de surpresa, mas a ideia era essa, era sentir a essência, porque se tem uma coisa que você tem, Alexander, é humildade, cara. Você falando de humildade aí, é algo que você tem muito.
e que é muito bom para o profissional, porque ele todo dia tem essa vontade de crescer, de aprender algo novo, e eu acho que é por isso que você é um cara que tem tanto sucesso naquilo que você faz. E eu vou te falar, você é referência para pessoas como eu, que estão lá no interior, que estão falando e querendo que o Brasil ouça mais sobre esse agro. Você está aqui numa cidade grande, ao lado da maior cidade do hemisfério sul do planeta, né? E você está reverberando sua voz muito favoravelmente ao agronegócio. Cara, obrigado por aceitar essa... Aceitar não, né? Porque assim, no primeiro momento você ficou meio relutante, né? Por topar essa brincadeira aqui, que na realidade é muito séria, vai ao ar, né? Isso vai ao ar no podcast, nas rádios. Cara, eu curti demais. Obrigado. Eu que agradeço, Divino, e realmente foi uma surpresa. Não estava preparado para essa entrevista. É muito mais fácil para quem é jornalista tá do outro lado, né, entrevistando, do que ser entrevistado. E saiba que você também é referência para a gente lá no Notícias Agrícolas, quando a gente precisa de informação pontual, inteligente, boa informação. A gente está lá nos programas do Divino também. Gente, é por isso que eu amo essa profissão, porque ela dá esse leque de possibilidades pra gente, de trazer para você que está lá de longe, assistindo, ouvindo, lendo aquilo que alguém faz e que muitas vezes essa pessoa ela parece tão distante para você, e a gente ter condição de trazer essa pessoa para perto. Foi o que eu fiz hoje aqui com o Alexander Horta. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.